Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um botão que existe dentro da planilha de cálculo Microsoft Office Excel chamado AutoSoma. Aliás, um dos botões mais conhecidos dentro do Excel para quem usa o Excel e também para quem responde aí as questões de provas de concurso, portanto, muito importante o que eu vou mostrar agora. Então acompanha comigo. Primeiro, vamos entender a função desse botão AutoSoma. A função dele basicamente é inserir automaticamente a função soma para as células que são indicadas, sejam elas selecionadas ou indicadas pelo usuário. Agora só um detalhe, a gente vai ver aqui nessa aula que embora esse botão se chame AutoSoma, ele também permite a inserção de outras funções que não só a função soma. Através dele eu posso inserir funções como a média, a função máximo, mínimo, a gente vai ver isso passo a passo. Então vem comigo aqui, vamos ver bem certinho. Abri a minha planilha do Excel, acompanha comigo que no momento eu estou aqui na guia Fórmulas do Excel e nessa guia Fórmulas a gente já encontra esse botão chamado AutoSoma. Mas se vocês observarem, se eu clicar aqui na guia Página Inicial do Excel, nós também encontramos aqui no grupo Edição o botão AutoSoma. Então duas maneiras de acessar ele através de guias. Pela guia Página Inicial, dentro do grupo Edição, então temos o botão AutoSoma, ou pela guia Fórmulas do Excel, também encontramos o botão AutoSoma, e nesses dois casos faz a mesma coisa. Vamos digitar alguns valores aqui, ó, 2, 3, 4, e aqui 7, 8 e 1, certo? Primeiro exemplo, vou colocar apenas a célula B4, coluna B, linha 4 selecionada, e vou clicar direto agora no botão AutoSoma. Cliquei. Percebe que ele já inseriu agora automaticamente uma função soma, indicando a soma B1, dois pontos, B3, que é da célula B1 até a B3, que são as células que contêm valores aqui na coluna B. E aí, quando eu pressionar Enter, ele me mostra o resultado 16 como a soma do valor 7, 8 e 1. Então esse é o primeiro exemplo, onde eu só seleciono uma célula, clico no botão AutoSoma, ele já mostra uma sugestão de função soma, eu pressiono Enter e ele dá o resultado. Outro exemplo, eu posso selecionar antecipadamente essas três células. E agora se eu já tenho antecipadamente selecionado essas três células, quando eu clico agora no botão AutoSoma, já aparece o resultado 16 logo após, sem precisar mostrar primeiro a sugestão e eu pressionar Enter. Como eu já havia selecionado as três células, pressionei o botão AutoSoma, ele já mostrou o resultado direto, certo? Outro exemplo importante. Selecionei a célula B4 de novo, cliquei no botão AutoSoma, ele mostrou a sugestão da função soma. Vamos supor que não era isso que eu queria somar, não é B1, dois pontos, B3, que é da célula B1 até B3. Eu quero somar outras células. Então, enquanto ele está mostrando a sugestão agora, eu posso clicar, arrastar o botão esquerdo com o botão esquerdo do mouse pressionado, percebe que ele vai mudando a sugestão de acordo com as células que eu vou selecionando. E agora eu vou selecionar então essas 6 células e ele muda a sugestão agora para A1, dois pontos, B3, que é a soma dessas 6 células. De A1 até B3, eu dou Enter e então ele me dá o resultado ali, 25 como a soma dessas 6 células. Outra dica importante, se o usuário selecionar antecipadamente mais de uma coluna, que é o caso agora, selecionei 2 colunas, quando eu clicar no botão AutoSoma, ele mostra uma soma individual para cada coluna. Olha lá, vou clicar no botão AutoSoma, apareceu 9 como resultado da soma da coluna A e 16 como resultado da soma da coluna B. Então, se eu selecionar mais de uma coluna, ele apresenta um resultado individual para cada coluna. Outra dica, eu posso sim, com o botão AutoSoma, escolher outras funções que não só a função soma. Por exemplo, eu vou clicar naquela setinha que aparece junto ao botão AutoSoma e ali aparece média, contar números, que é a função conte.num, max, que é a função máximo, min, que é a função mínimo, além de mais funções que eu posso escolher. Então vamos fazer o exemplo aqui. Em vez de soma, eu vou escolher média. E agora percebe que ele não construiu a função soma, e sim a função média. Eu pressiono Enter e agora ele me dá o resultado da média desses valores, 5,333. Outra, vamos fazer agora o exemplo para ele dar o maior valor desse intervalo, que é a função máxima. Então vou clicar na setinha junto ao botão AutoSoma, vou escolher aqui Max, que ele insere a função máximo que mostra o maior valor destas células indicadas, que nesse caso é 8 quando eu pressiono Enter. E assim por diante. Então ele pode inserir não só a chamada função soma, como também a função média, a função mínima, a função máximo, a função conte.num, que conta quantas células tem valor numérico, além de mais funções, porque se eu clicar aqui em mais funções, aí ele abre a caixa de diálogo que pode me mostrar
todas as funções pré-definidas que existem aqui dentro do Excel. Então ele é um botão bem abrangente, ok? Perfeito. Pessoal, vamos pensar no seguinte, como o nosso objetivo é sempre questões de provas de concurso, vamos avaliar isso nas questões. Acompanhe essa primeira questão que diz: nas alternativas a seguir, identifique qual o ícone responsável por ativar a função de autossoma no Microsoft Excel. Bem, acabamos de ver que o botão que realiza autossoma é aquele E comercial, né? Então, temos aqui, aquele E comercial não, aquele E grego, né? Não é o E comercial, é o E grego. Temos aqui, ó, na letra D de Dinamarca, como a resposta correta, porque o E comercial é para concatenação, é outra história. É o E grego aqui que é o botão autossoma.